Então, vamos lá. Então, são esses líquidos mesmo. Os fluidos serosos, que a gente tem o pleural, o pericárdico e o peritoneal, o líquido sinovial, o líquido amniótico e o líquido céfalo-raquidiano, que é conhecido como líquor. Então, primeiro a gente vai falar sobre os fluidos serosos. Então, as cavidades fechadas do nosso corpo, tanto pleural como pericárdico e peritoneal, são revestidas por duas membranas serosas. E a parte dessa membrana que reveste a parede da cavidade, ela é denominada parietal. E a que reveste os órgãos é denominada de visceral. E todo líquido que está entre essas duas membranas é chamado de fluido seroso. Então, aqui a gente tem imagens ilustrativas. Então, a membrana que está aderida ao órgão é chamada de membrana visceral. Então, aqui a gente tem uma pleura visceral. E aqui recobre a cavidade, é chamada de parietal. A mesma coisa o pericárdico. Então, a gente tem o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. E o fluido seroso, ele corre por entre essa cavidade. A mesma coisa que o peritônio. Então, a gente tem o peritônio parietal, que recobre a cavidade, e o visceral, que recobre os órgãos. Então, qual que é a função do fluido seroso? Ele vai lubrificar as membranas, entre essas membranas. Para quê? Para evitar o atrito. Então, um dos exemplos é o movimento de expansão e contração dos pulmões. Porque quando a gente vai expandir o pulmão, a caixa torácica ela vai aumentar de volume. Então, o diafragma vai contrair e vai deslocar para baixo. Então, com essa expansão da caixa torácica, a gente tem o quê? Uma compressão. E a gente precisa de um fluido para evitar atrito entre as membranas. Então, fisiologicamente, ou seja, é normal a gente ter pouca quantidade de líquido seroso. E a produção e reabsorção desses líquidos, ela é constante, ou seja, é ininterrupta. Então, de que forma que os fluidos serosos são formados, né? Então, eles são formados através da ultrafiltração do plasma. E o que a gente leva em consideração essa filtração? A pressão hidrostática e oncótica dos capilares. E também a permeabilidade capilar. Vocês lembram o que é uma pressão hidrostática e oncótica? Alguém lembra? Então, vou falar. A hidrostática é relacionada com a água. Então, uma pressão hidrostática do capilar, uma pressão aumentada, ela favorece a saída da água do capilar para a membrana. E a pressão oncótica é a pressão de proteínas. Então, proteína, ela atrai água. Então, quando a gente tem uma baixa de proteína no sangue, a gente tem queda de albumina. A albumina, ela deixa de reter a água e a água, ela vai para onde? Ela vai atravessar o capilar e vai para a serosa. E a permeabilidade capilar, a gente fala em relação à inflamação, porque em casos inflamatórios, devido aos mediadores inflamatórios que provocam vasodilatação, eles também provocam o quê? Aumento da permeabilidade. Por quê? Porque as células inflamatórias precisam passar por entre as células endoteliais para chegar no pulmão e desenvolver as suas atividades, por exemplo. Então, fisiologicamente, a pressão oncótica ela é igual em ambos os lados da membrana. E a gente tem a pressão hidrostática nos capilares viscerais e parietais, que faz com que o fluido seroso fique entre as membranas.
Então, a filtração desse ultrafiltrasmo do plasma se dá pelo aumento da pressão oncótica nos capilares. Então, se a gente tem aumento da pressão oncótica, que atrai água, a água ela sai do espaço, aqui tem um exemplo como espaço pleural, e volta para o capilar. Então, se a gente tem alteração desses mecanismos de reabsorção e de formação, como a pressão hidrostática, a gente tem o quê? O aumento de líquido entre as membranas. Então, esse aumento de líquido a gente conhece como derrame. Então, quais são as causas de derrames? Aumento de pressão hidrostática. Então, se a gente aumenta a pressão hidrostática dentro do capilar, a gente favorece o quê? Com que a água saia do vaso e vá para a membrana. Então, qual que é o exemplo? Primeiro exemplo aqui, insuficiência cardíaca congestiva. Então, nesse caso, o coração do paciente, ele não bate da forma que deveria. Então, ele se dilata e ele tem uma estase generalizada. Então, esse acúmulo de água, de sangue, né? Consequentemente, água, aumenta a pressão hidrostática. E esse aumento de pressão hidrostática favorece a saída da água do capilar para o espaço entre as membranas, provocando um derrame. Outra causa, diminuição da pressão oncótica, como, por exemplo, hipoproteinemia. Então, extrapolando mais um pouco, pessoas desnutridas. Então, a gente não tem proteína, a proteína ela retém a água. Então, a proteína do capilar está diminuída. Então, a gente vai ter dificuldade de reter essa água dentro do capilar. Então, essa água vai atravessar o capilar e vai para o espaço, provocando derrame. Aumento da permeabilidade capilar, como eu falei, no caso de inflamações e infecções, devido à produção de mediadores inflamatórios. E obstrução linfática por tumores, porque a linfa ela ajuda a limpar, a fazer o retorno de várias substâncias. Então, se a gente não tem o retorno, a gente também aumenta a pressão e tem extravasamento de líquido. Então, como que é feita a coleta e o manuseio das amostras? Então, é feita através de punção aspirativa das cavidades, tanto pleural, peritoneal e pericárdica. Então, a gente chama de toracocentese, o procedimento aspirativo para obtenção de líquido pleural. Pericardiocentese, para obtenção do líquido pericárdico. E paracentese, para obtenção do líquido peritoneal, mais conhecido como líquido acítico. Então, aqui é só um exemplo. Quem consegue me dizer qual dos 3 tipos de punção é essa primeira figura? Quem arrisca? Não precisa ter medo de errar, não. É aspirativa? É aspirativa, mas é uma toracocentese, uma pericardiocentese ou uma paracentese? A toracocentese? Paracentese. Paracentese, líquido peritoneal. Peritônio é cavidade abdominal. Toracocentese seria esse aqui, ó, do líquido pleural. Então, é a cavidade torácica. E a pericardiocentese é na cavidade pericárdica. Então, é restrito ao coração aqui. Então, como que é a coleta e o manuseio dessas amostras? Então, quando a gente tem um derrame, normalmente é fácil a gente coletar grandes volumes, como, por exemplo, 100 ml. E o que é importante? O frasco ele tem que ser estéril e bem vedado. Por que ele tem que ser estéril e bem vedado? Porque a gente faz muitas análises microbiológicas desses materiais e se a gente não tem um material estéril e bem vedado, a gente tem o quê? Contaminação. Então, esses líquidos são líquidos nobres, porque depende do médio, são de difícil obtenção. Então, às vezes, você tem um líquido que você não tem como colher de novo, porque o paciente não vai produzir aquele líquido de novo naquele momento.
Então, é um líquido que a gente tem que tomar muito cuidado dentro de laboratório. Por isso que a gente chama ele de líquido nobre. Não é um líquido que a gente pode derramar e pedir uma recoleta. Então, tem que tratar esse material da melhor forma possível. E, além desses frascos, a gente pode coletar também um tubo de EDTA, que é um tubo que tem anticoagulante. Então, para que a gente usa isso? Para contagem diferencial das células. Mas vai ser sempre? Não, depende do aspecto do material. Se é um derrame do tipo transsudato ou do tipo exsudato. Então, isso a gente também tem alteração. E os testes bioquímicos dos líquidos são comparados com os plasmáticos. Então, a gente aconselha também, além de coletar o líquido, fazer os mesmos exames no sangue para poder comparar. Então, isso é importante. Então, a gente vai ver mais para frente, a gente faz alguns cálculos que são baseados em dosagem do líquido e do sangue. E isso é importantíssimo para o médico tomar uma conduta e também classificar o tipo do derrame. Então, aqui eu coloquei transsudato versus exsudato. Alguém consegue me dizer mais ou menos o que seria um e o outro? Vocês já tiveram patologia? Ou vocês estão tendo? Não tivemos. Não? Então, a gente tem dois tipos de edema. O edema transsudato e o exsudato. Então, o que é o transsudato? O transsudato é aquele líquido que é pobre em proteína e ele tem uma baixa densidade. Então, ele resulta normalmente de uma doença sistêmica, onde a gente tem uma alteração do equilíbrio na regulação da filtração e a reabsorção do fluido. E quais são os exemplos? Aumento da pressão hidrostática, como, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, e diminuição oncótica na síndrome nefrótica, porque o paciente ele tem queda de proteína. Então, se a gente for pensar, aqui a gente teve a alteração desse mecanismo de filtração e reabsorção. A gente não alterou a permeabilidade da membrana. Passa célula. O que vocês acham? Passa ou não passa? Sim. Não, não passa. Ou passa bem pouco. Então, a gente usa vários fatores, ou seja, várias análises para diferenciar um tipo de edema do outro. Então, aqui, basicamente, passa água, mas não passa proteína maior, não passa célula. Então, é um material que ele é límpido e transparente. Já o exudato é rico em proteína e é de alta densidade. Então, alta densidade também ajuda a gente a saber que tem vários componentes naquele material, como, por exemplo, as células inflamatórias. Então, ela é resultante da alteração da permeabilidade vascular. Então, se a gente altera a permeabilidade da membrana, passa célula, não passa? Passa. Por quê? Porque a gente tem casos de inflamação e infecção, como a gente falou lá para trás. Então, a gente vai ter um material que é rico em proteína, em células, em outros analitos. E qual que é o exemplo? A pneumonia. Então, o paciente ele teve uma infecção respiratória, aquela bactéria ela se instalou ali nos alvéolos e provocou um quadro inflamatório. Então, depois que ela foi reconhecida, os mediadores inflamatórios foram sendo produzidos e liberados pelas células inflamatórias, e para eles chegarem no local da infecção,
alterou a permeabilidade da membrana, ou seja, passou célula, junto com a célula foi o quê? Proteína e água. Então, é um material rico em proteína e células. Então, a gente tem uma diferenciação laboratorial entre transsudato e exsudato. Então, o transsudato, ele sempre vai ser límpido. Já o exsudato é turvo. E isso está relacionado com o quê? Com a densidade. Porque aqui tem pouca célula, tem pouca proteína. Então, isso se torna límpido. Então, é transparente. E o exsudato? O exsudato já é um meio turvo. Por quê? Porque tem muita célula e muita proteína. Então, qual que é a relação da proteína no fluido e no soro? Uma baixa relação significa que tem menos proteína no líquido do que no soro do paciente. Então, o transsudato não passa muita proteína, então a relação é menor. Já no exsudato é maior do que 0,5. Mesma coisa LDH. E LDH também é relacionado com o quê? Com hemácia. Então, se a gente aumenta a permeabilidade, passa a célula inflamatória, passa a hemácia. A gente tem também aumento de LDH. Leucócitos. Leucócito também está diminuído. Por quê? Porque no transsudato a gente não altera a permeabilidade. Coagulação espontânea, ou seja, aquele material que o médico coletou, colocou no frasco, quando você foi analisar, ele tinha um coágulo visível. No exsudato, sim. Por quê? Porque passa proteínas da coagulação. Então, com isso, a gente ativa a coagulação no material e tem formação de microcoágulos. E a mesma coisa bilirrubina. Então, também não passa bilirrubina. Então, aqui eu trouxe um exemplo. O transsudato, ele é bem límpido. E depende da cor, então a gente tem transsudato mais claro, a gente tem transsudato que é amarelo. Então, o principal aspecto que a gente vai levar em consideração é a turbidez. Então, turvo, a gente já consegue saber que é um exsudato. E essa análise aqui já começa lá no momento da coleta. Quando o médico ele vai fazer a punção aspirativa e ele vê que aquele material está turvo, ele já vê que aquilo ali é um exudato. Então, ele já pensa em várias coisas. Esse paciente tem uma inflamação, ele pode ter alguma infecção. Isso já ajuda ele até a fazer o pedido de qual exame que ele vai querer. Então, o que a gente faz no laboratório com esse líquido? Primeiro, a gente vai classificar ele em transsudato e exudato, através de várias análises, como a gente já viu. O exame físico, a gente vai ver a cor e o aspecto. A contagem celular, a gente vai contar a quantidade de células por milímetro cúbico, e isso é chamado de citometria. Então, a gente contou só as células, beleza. E aí, tem muita célula, mas o médico tem que saber qual célula, porque ele pode ter um líquido acítico com muito eosinófilo, que indica parasitose, e dentre outras inúmeras causas. Então, ele precisa fazer essa diferencial de leucócitos, que é conhecida como citologia. E também a realização de dosagens bioquímicas, como, por exemplo, glicose, proteínas, lactato, triglicéridos, o pH para avaliar o equilíbrio ácido-básico, amilase, fosfatase alcalina, entre outros analíticos. Então, são vários exames, e esses exames também são correlacionados com o soro. Então, a gente colhe o sangue do paciente também. Então, a gente também tem a análise microbiológica e outras análises, como, por exemplo, a análise de cristal, a análise sorológica do material. Então, isso tudo a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai começar falando do líquido pleural. Então, o líquido pleural, ele é obtido através da cavidade pleural. Então, o derrame pleural, ele pode ser tanto exudato quanto um transsudato. Fisiologicamente, o líquido pleural, ele é claro e amarelo pálido. E se a gente vê que aquele material está turvo, isso indica o quê? Presença de leucócitos.
que sugere o quê? Infecção bacteriana ou algum distúrbio imunológico, como, por exemplo, a artrite reumatoide, que é autoimune. A presença de sangue naquele material indica hemotórax. Então, toda vez que a gente vê um líquido pleural sanguinolento, aquele material é chamado de hemotórax. Isso deve através de lesão traumática. Então, é uma lesão traumática através da aspiração, ou seja, aquela aspiração foi traumática, ou então de neoplasias. Então, a gente tem uma série de neoplasias malignas. Então, essas neoplasias, elas são infiltrativas e, consequentemente, elas são que? Hemorrágicas. Porque, além dela destruir os tecidos adjacentes, elas têm o quê? Neoformação vascular. Então, elas formam mais vasos do que é o habitual. Então, a gente tem um tecido que é ricamente vascularizado e, com o avançar dessa neoplasia, a gente tem um quadro hemorrágico, porque esses vasos vão se rompendo. Então, a gente tem que saber diferenciar o hemotórax de um exudato hemorrágico. E como que a gente vai avaliar isso? Através do hematócrito. Então, se o hematócrito do líquido for 50% maior do que o do sangue total, a gente tem um quadro de hemotórax. Então, se for menor, é um exudato hemorrágico. Então, é importante ter aqui o quê? Um hemograma, porque o hematócrito do sangue vai sair no hemograma. Então, aspecto. Quais aspectos que a gente tem? Então, a gente pode encontrar líquido pleural leitoso devido à presença de material quiloso, que vem de gordura. E quando que a gente tem isso? Através de lesões do ducto torácico. Ou então pseudoquiloso. Então, pseudoquiloso já é relacionado com outro material que a gente vai ver. E é devido à doença inflamatória crônica. Então, o material quiloso é resultante da alta concentração de triglicérides. E o material pseudoquiloso está relacionado com a alta concentração de colesterol. Então, se a gente suspeita que aquele material é um material quiloso, o que a gente vai fazer? Um teste complementar. Então, vocês lembram do Sudan que a gente viu lá no exame coprológico? Olha ele aqui de novo. A gente vai fazer uma coloração de Sudan 3 desse líquido. Então, vai corar a gordura neutra, que é o triglicérides. Então, aquele triglicérides ele vai ficar o quê? Vermelho. Então, a gente vai conseguir confirmar que aquelas gotículas são gotículas de triglicérides. E o pseudoquiloso, a gente vê o quê? Os cristais de colesterol, que são esses cristais aqui. Então, a gente vai conseguir diferenciar o tipo de material quiloso e pseudoquiloso. Então, aqui a gente tem uma efusão quilosa. Qual que é a causa? Lesão de ducto torácico. E a pseudoquilose, uma inflamação crônica, como, por exemplo, a aterosclerose. O aspecto da efusão quilosa é leitoso e branco. Da pseudo, ela pode chegar a ter uma tonalidade esverdeada. Para a quilose, a gente tem predomínio de linfócito. Pseudoquilose, a gente tem todo tipo de célula, porque é um quadro inflamatório, crônico. Então, a gente encontra diversas células ali. Cristal de colesterol. Se aqui tem mais triglicéridos, a gente vai ver o quê? Não vai ver cristal. Já na pseudoquilose, que é associado com colesterol, a gente vai ver o cristal. Então, a gente consegue dosar o triglicérides. Então, a efusão quilosa tem alta concentração de triglicérides, já a pseudo não. E o outro fato que a gente já falou, a coloração com o Sudan. Então, o Sudan 3, ele é fortemente positivo para triglicérides. Então, a gente vai conseguir determinar essa efusão como quilosa. Então, lembra quando eu falei de ducto torácico? Então, quando a gente se alimenta, a gente tem absorção de nutriente. E a gordura, ela cai na linfa e essa linfa ela vai drenando para a cavidade torácica. Então, ela passa por um ducto, que chama ducto torácico. Então, quando a gente tem alguma lesão aqui,
seja por uma neoplasia ou alguma outra causa, esse ducto ele vai se romper e esse material aqui rico em triglicérides, ele vai cair na cavidade torácica. E aí a gente vai ter o quê? Um líquido pleural quiloso. Então é extremamente importante o médico pedir, no momento que ele coletar e ver que aquele material está leitoso, o triglicérides, para poder determinar se é devido a um rompimento do ducto ou não. E os exames hematológicos? Então, a citometria é a contagem do número e a citologia é a diferencial. Então, qual que é o significado clínico disso? Então, se a gente tem uma neutrofilia, ou seja, um aumento, um predomínio de neutrófilos, a gente tem casos de pneumonia, pancreatite e infarto pulmonar. Então, a pneumonia é uma causa bacteriana, a pancreatite é uma inflamação do pâncreas, por causas diversas, como, por exemplo, o etanol, e o infarto pulmonar, porque a gente tem uma necrose e a necrose ela provoca inflamação. Então, o primeiro que chega lá no lugar é o neutrófilo. Os linfócitos são encontrados na tuberculose, infecções virais, doenças autoimunes e neoplasias. Então, isso é quando a gente tem o quê? Predomínio de linfócito. Células mesoteliais. Então, as formas normais, elas não têm significado clínico. E quando a gente tem redução dessas células, é sugestivo de tuberculose. Plasmócito. Então, quando a gente vê aquele linfócito B ativado, é sugestivo de tuberculose também. Células neoplásicas. Então, seja o quê? Uma neoplasia primária, como um adenocarcinoma primário, ou um carcinoma metastático, que vem de outro lugar, seja de mama, de fígado, que aquela célula caiu na corrente sanguínea, migrou, foi lá para o pulmão, o paciente teve um derrame devido a uma inflamação, e aquela célula neoplásica foi encontrada no líquido pleural. Então, eu falei aqui que célula mesotelial é normal e não tem significado clínico. Vocês lembram o que é uma célula mesotelial, pessoal? Se não lembrar, não tem problema, não. Eu não lembro, não. Então, na minha época, eu também não recordava, não. E a gente vê que na prática clínica, a gente tem uma deficiência de 90% das pessoas que não sabem o que é uma célula mesotelial. Então, vocês vão sair daqui aprendendo o que é uma célula mesotelial. Então, o mesotélio, ele é uma camada epitelial superficial da membrana serosa. Seja ela a pleural, a peritoneal ou a pericárdica. E ele vai revestir a cavidade fechada. Então, aqui a gente tem o quê? O mesotélio. Ele está o quê? Adjacente à membrana. Então, ele é uma célula que está em contato com o líquido. Então, se a gente vai coletar um líquido, a gente pode coletar essa célula sem dúvida. E a gente tem que saber identificar o que é uma célula mesotelial. Então, aqui a gente tem dois cortes histológicos de pulmão mostrando essa célula mesotelial, que é uma célula epitelial simples pavimentosa. Então, lembra o quê? Ladrilho. Então, elas são achatadas e elas têm um núcleo alongado. Então, no tecido a gente vê direitinho. No líquido, a gente vê um aspecto parecido com ovo. E a gente tem algumas características. Então, ela tem também uns prolongamentos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela fica parecida com um macrófago. Então, a gente tem que saber diferenciar. Então, outra informação é que essa célula pode ser reativa. Então, quando o paciente ele tem um quadro inflamatório, essa célula ela é ativada. Então, ela produz mediadores, como, por exemplo, óxido nítrico. Quando ela é ativada, ela se divide para poder fazer o quê? Repovoamento
da região lesada. Então, ela fica com um aspecto mais basofílico. Então, outras características a gente pode ver que ela tem vilosidades. Então, aqui a figura não está muito boa, mas a gente vê que que o citoplasma dela, o limite, não é regular. Tem um núcleo excêntrico, ou seja, central, a basofilia. Então, quanto mais reativo, mais basofílico é o citoplasma. E elas podem ser multinucleadas. Então, aqui a gente tem uma célula reativa multinucleada, tanto essa quanto essa, e uma célula mesotelial normal. Então, olha como que é diferente. Quando ela se reativa, ela vai dividir, então a gente consegue ver o quê? Poliploidia, mais de um núcleo. E a gente vê o quê? Aumento da basofilia. Então, no fim, essa aqui vai virar o quê? 4 células mesoteliais. E isso a gente consegue identificar claramente no fluido seroso. Então, é importante falar também que o mesotélio a gente encontra em todos os fluidos serosos, pericárdico, pleural e peritoneal. Então, o que mais que a gente pode encontrar? Então, vocês vão ver que para fazer o material para análise de citologia, a gente passa por uma citocentrífuga. Vocês já ouviram falar o que é uma citocentrífuga? Ou não? Já. Então, a gente tem o quê? A gente tem um filtro que a gente coloca na lâmina. Esse filtro ele tem 2 orifícios pequenos, que é onde a gente aplica a amostra. Aí a gente coloca um cristal de suporte, e esse cristal ele tem uma canaleta, e a gente vai adaptar na centrífuga. Então, quando a gente adapta, ele tem uma abertura, e a gente vai colocar o que nessa abertura? A amostra e uma gota de albumina. Para que a gente põe albumina? Para poder recuperar melhor a célula e fixar melhor o material. Então, a gente centrifuga aquele material. Então, aquele material ele vai se absorver na lâmina. Então, ele vai grudar naquela lâmina. Então, depois que ele grudar, a gente vai fazer a coloração e aí a gente vai enxergar exatamente assim. Então, vocês podem ver que, às vezes, a morfologia ela pode ficar um pouco diferente. Mas por quê? Por causa do processo de citocentrifugação. Então, aqui a gente tem 3 linfócitos nas setas amarelas. E aqui a gente tem um macrófago. O que vocês podem me dizer desse macrófago? O que vocês observam nele? Que ele já fagocitou alguns micro-organismos porque ele tem vacúolo. Maravilhoso, ele tem vacúolo. Aí, primeiro passo. Então, a gente vai ver mais para frente o que ele fagocitou. Então, aqui a gente tem mais macrófagos. Então, você não acha que esse macrófago que parece um pouco com uma célula mesotelial? Lembra um pouco, olha. Então, a cor ela é um pouco diferente e o formato do citoplasma, mas a gente confunde às vezes. E a gente vê que tem vários vacúolos também. Aqui a gente tem um neutrófilo. E aqui a gente tem neutrofilia. E o que mais que vocês conseguem ver nesses neutrófilos também? Então, a gente tem uma nossa aqui, macrófago, aliás. Um eosinófilo, um linfócito e o predomínio de neutrófilo, que a gente chama de neutrofilia. Então, o que mais que a gente consegue ver nesse neutrófilo? Vocês estão vendo a mesma vacuolização citoplasmática do que no macrófago? Vocês conseguem ver aqui na ponta da seta? Sim. Então, a gente tem muitos neutrófilos com esses vacúolos. E é importante a gente sinalizar isso, porque isso sugere
sugere, isso já afirma que essa célula está reativa. Então, ela está fagocitando algum agente patogênico. Então, o médico ele vai investigar qual que é o agente patogênico que está presente nesse material. Então, é um líquido pleural, então o paciente ele tem uma pneumonia, é algum outro, é uma micobactéria. Então, a gente vai investigar e isso é muito importante a gente colocar para o médico. Aqui a gente tem outros macrófagos. Vocês conseguem ver essa estrutura aqui mais rósea dentro do macrófago? Sim. Isso aqui esses aqui são macrófagos que estão realizando eritrofagocitose, ou seja, eles estão fagocitando hemácia. Isso porque quando a gente normalmente a gente não tem hemácia na cavidade. Então, a gente teve algum processo inflamatório, foi hemácia lá para alterou a permeabilidade da membrana, passou célula e passou hemácia. Então, a inflamação acabou, resolveu o problema, as células morreram e ficou hemácia lá. Aquela hemácia, ela tem que ser destruída, porque aquele local não é dela. Então, o macrófago, ele vai lá para quê? Para limpar aquele ambiente. Então, quando a gente tem aparecimento de hemácia, de 2 a 4 horas, o macrófago está lá para fazer a limpeza, para tirar ela de lá. Aqui os plasmócitos. Então, o plasmócito é o linfócito B ativado. Então, é uma célula que tem um núcleo bem condensado, um citoplasma amplo, e o núcleo ele não é excêntrico, ele é deslocado para a periferia. E ele é basofílico, ou seja, ele é extremamente azul. Por quê? Porque essa célula está produzindo anticorpos. E muitos anticorpos. Então, é uma célula reativa. Então, outra coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. Às vezes a gente vê uma célula que a gente não sabe nem que célula é na vida. Então, fala, nossa, isso aqui é uma célula mesotelial? Não parece. Parece um macrófago? Não parece. Então, aqui a gente tem um caso, uma célula de adenocarcinoma. Então, a gente vê o quê? Irregularidade do núcleo. A gente vê vacuolização citoplasmática. Então, olha o tamanho dessas vacuolizações. Então, esse material está muito esquisito. Então, a gente tem que tomar muita atenção, porque se a gente vê célula neoplásica, a gente tem que sinalizar para o médico e sugerir ele para pedir citologia oncótica daquele líquido, para descobrir qual que é a origem dessa célula. Se é uma célula epitelial, se já é uma célula, uma estrutura glandular. Então, isso tudo a gente tem que sinalizar. Só olhando a imagem, a gente não é treinado para falar que isso é uma célula de adenocarcinoma. Mas a gente vê que isso é uma célula atípica, que tem irregularidade nuclear e tem vacuolização citoplasmática. Então, a gente tem que falar isso na citologia. Afirmar que é uma célula cancerígena, no laudo a gente não vai colocar, não. A gente vai colocar a presença de células atípicas, vai descrever a morfologia dessas células e vai sugerir o médico a citologia oncótica, que já é outro departamento, que vai usar morfologia, vai usar anticorpos para fazer a determinação daquela célula e por aí vai. Então, aqui a gente também tem macrófagos com gotículas no seu interior. Então, essas gotículas de gordura caracteriza esse macrófago como lipófago. Então, isso aqui a gente também consegue identificar. E também esse material está hemorrágico. Então, a gente vê diversas hemácias nesse esfregaço. Então, agora eu coloquei aqui essas células para vocês identificarem. Então, a letra A. Qual célula que é a letra A? Um segmentado? Segmentado, perfeito. Letra B.
linfócito reativo? É um linfócito. A gente não consegue muito caracterizar ele como reativo, porque a gente até vê essas extremidades mais escuras. Só que aqui, como é um material citocentrifugado, e parece que tem uma alta celularidade, as hemácias ficaram muito juntinhas. Então, esse escurecimento aqui pode ser por causa dessa compressão pelas hemácias. Mas é um linfócito. Então, se fosse um hemograma que a gente visse um esfregaço perfeito e essa extremidade mais basofílica, a gente ia colocar ele como reativo. Mas para líquido, a gente coloca o quê? Linfócito. E a letra C? Quem arrisca? A gente já falou dele. Isso é um monócito? É macrófago? Macrófago, perfeitamente. Então tem uma outra coisa. Em líquido, às vezes, a gente vai identificar e diferenciar o monócito do macrófago. Então, o macrófago é sempre quando a gente vê essa célula com um núcleo bem irregular e fagocitando alguma coisa. Então, o que vocês estão vendo no interior desse macrófago? Vacúolos de quê? Vamos falar a D, então. Qual que é a D? Que célula é essa? Oi? A D não é uma hemácia? Hemácia. Então, a gente tem várias D dentro da C. Vocês conseguem ver? Então, ó, a gente tem essa hemácia aqui dentro do macrófago, que está mais fácil da gente identificar, mas a gente tem essa aqui também, essa também, essa aqui também, esta. Então, esse macrófago está com várias hemácias no seu interior. E isso a gente também tem que descrever no laudo, quando a gente vê um macrófago fagocitando hemácia. Então, é muito importante a gente aprender a ver os detalhes que tem nas células, porque isso aqui já fala para o médico que essa célula está lá no local fazendo o quê? Limpeza. Limpeza de quê? De hemácia. E isso é muito importante. Então, vocês acertaram o neutrófilo, linfócito, o macrófago e a hemácia. E os detalhes a gente já falou. Então, esse macrófago tem vacuolização citoplasmática e também está fagocitando hemácias. Então, partindo agora para os exames bioquímicos. Então, a gente vai fazer proteína total. Essa análise é muito útil para diferenciar transsudato de exsudato. A gente vai dosar a glicose, que a gente vai ver o porquê, pH, e uma enzima que chama adenosina deaminase, ADA.
E ela é uma enzima importante para o sistema imune. E ela tem alta atividade em macrófagos e linfócitos. Então, se a gente tem alguma patologia que predomina macrófago e linfócito, a gente tem uma alta atividade da enzima ADA. Então, isso a gente vai ver também em qual caso. E dosagem de triglicérides quando a gente tem o quê? Um derrame quiloso. Então, no momento que o médico faz a punção aspirativa, ele vai ver aquele material leitoso. Mas ele não sabe se aquilo é triglicérido ou se aquilo é colesterol. E aquilo vai mudar totalmente a conduta dele. Se for triglicérides, ele vai saber que é uma lesão do ducto torácico e vai investigar por quê. Se for colesterol, alguma doença inflamatória, como, por exemplo, a aterosclerose. Outros testes sorológicos, então a gente faz marcador tumoral. Então, a gente pode encaminhar aquele material para anatomia patológica, para fazer a histologia oncótica, mas também a gente já tem padronizado dosagens de marcadores tumorais em líquido pleural, como o CA-125, que caracteriza câncer uterino metastático, o CA-15.3 e o CA-549, que diagnosticam câncer de mama. Então, se a gente tem o líquido pleural, encaminha uma dosagem de CA-15.3 e CA-549. Se aquele CA dá positivo, o médico ele já vai saber que aquela paciente ela tem uma metástase de câncer de mama. Então, uma metástase pulmonar, aquela metástase provocou um processo inflamatório, com isso aumentou a permeabilidade da membrana e ela teve um derrame pleural. Então, ele já descobriu qual que é o diagnóstico da paciente. Então, isso é muito importante também. Outros testes microbiológicos. Então, a gente faz cultura deste material. Então, a gente planta esse material em diferentes meios de cultura para diferenciar cocos gram-positivos, negativos, bacilos gram-positivos, negativos. Mas no momento que a gente mexe com aquele material, a gente já consegue saber a afinidade tinitorial dessas bactérias através da coloração de Gram. Podemos fazer o BAR, que é para detectar Mycobacterium tuberculosis, que é um bacilo álcool resistente. Então, a gente tem alguns micro-organismos que estão relacionados aos derrames. Entre eles, o Staphylo aureus, enterobactérias. Então, alguém tem ideia o que é uma enterobactéria? Sim, são bactérias, normalmente algumas delas colonizadas no intestino. Exatamente. Então, são as bactérias que colonizam o intestino. Então, quem pode me dizer o exemplo de uma ou duas? Quem lembra? Escherichia coli, não é um deles? Escherichia coli e Klebsiella. E outro, Mycobacterium tuberculosis. Por isso que a gente vai fazer o BAR. Então, qual que é o significado clínico desses exames? Então, uma glicose ela está diminuída em inflamação reumatoide e em infecções purulentas. Então, se eu estou falando em infecção purulenta, a gente está falando de que tipo de agente nesse material? Quem lembra? Bactéria, neutrófilo. Bactéria, perfeitamente. Então, tudo que é relacionado com pus, bactéria. Lactato. Lactato está elevado em infecções bacterianas. Então, a gente vai ver ainda por quê. Triglicérides, elevado em fluido quiloso, devido ao rompimento do ducto torácico. pH. pH está diminuído nas pneumonias não responsivas aos antibióticos.
e na ruptura do esôfago. Porque na ruptura do esôfago a gente tem um escape de HCl, HCl o paciente tem uma espécie de aspiração para o pulmão. E uma coisa que é importantíssimo, pneumonia não responsiva a antibiótico. Então é aquela bactéria que ela está resistindo ao antibiótico. Então esse fator aqui é importantíssimo. Porque se ela não está responsiva, se a bactéria não está responsiva ao antibiótico, a gente tem que investigar qual que é o antibiótico que a gente pode usar nesse paciente. Então, a gente tem que sempre ter noção da associação de exames e não colocar na cabeça da gente um exame separado. Então, pH vai juntar com cultura, que vai juntar com GRAM, e por aí vai. Então, o ADA está elevado em tuberculose e neoplasia. Tuberculose, a gente tem uma inflamação crônica com predomínio de linfócito. Então, se o linfócito tem alta atividade de ADA, consecutivamente a gente tem um aumento da enzima no material. A amilase está elevado na pancreatite, na ruptura do esôfago e nas neoplasias. Então, alguém sabe explicar por que a gente vai encontrar uma enzima do pâncreas lá no líquido pleural? São locais diferentes? Vocês têm ideia? A pancreatite ela é a inflamação do pâncreas, não é isso? Sim. E ela é do pâncreas endócrino ou exócrino? O pâncreas endócrino é que secreta glucagon, insulina. O exócrino, amilase e lipase. É exócrino. Exócrino, perfeito. Então, o pâncreas ele começou a secretar muita amilase e muita lipase. Então, lipase digere. O que a lipase digere? Lipídio, perfeito. E amilase, carboidrato. Então, quando o pâncreas inflama e libera aquele material no interstício, naquela cavidade, essa amilase e essa lipase, elas saem destruindo tudo que elas vêm pela frente. Então, dependendo do grau, ela chega no fígado, ela chega no pulmão. Então, o paciente, ele se destrói por dentro, porque essas enzimas digerem os componentes das células. Então, entre os órgãos, a gente tem membrana serosa. Membrana serosa tem colágeno. Então, a gente tem célula, tem gordura. Então, esse material, esse líquido da pancreatite, ele sai digerindo tudo. Então, ele pode chegar a atingir o quê? O pulmão. Então, a gente tem um líquido pleural resultante de uma pancreatite. Então, a gente vai dosar a amilase para confirmar a causa daquele derrame. Então, aqui, só um pouquinho do algoritmo teste. Então, a gente vai dosar a proteína e LDH no líquido. Então, se a gente tem uma relação de proteína, fluido soro superior a 5, de LDH superior a 6, e também comparando com a referência do soro, o LDH, se algum deles der positivo, a gente já vai caracterizar como exudato. Se não deu positivo, esse material é um exudato. Mas que fique claro, o próprio aspecto do material a gente já vai conseguir chutar que aquilo ali é um exudato ou um transudato. Só que a gente vai confirmar através desses testes bioquímicos. Então, se é um exudato, a gente faz glicose, o ADA, a hematologia, que é a citometria, histologia, vai dosar a amilase, vai olhar o pH. Então, se a gente tem um pH muito ácido, a gente tem o quê? Ruptura do esôfago.
Então, se a gente tem um pH inferior a 7,2, é possível a necessidade da gente drenar esse líquido. A gente tem uma amilase elevada naquele material, a gente tem uma pancreatite. Então, outra associação aqui, ó, citometria, mais de 300 leucócitos por ml. E neutrofilia, a gente tem infecção bacteriana. Então, que mais? Qual outro exame que a gente pode casar aqui com essa análise para a gente confirmar que é uma infecção bacteriana? Porque aqui a gente está vendo método indireto, não está falando nada de bactéria, falou da célula imune exclusivamente, da quantidade do tipo. Então, o que mais? Qual outro exame que vai auxiliar a gente ali, ver se aquilo ali é uma pleurite bacteriana? Ou uma pneumonia bacteriana? Cultura. Qual mais? Cultura Gram, perfeito. A cultura ela demora em torno de 5 dias para ficar pronto. Porque a gente tem que plantar o material no meio, aquela bactéria ela precisa ficar numa estufa para ela se desenvolver, multiplicar. Depois que a gente tem a formação das colônias, a gente vai identificar aquela bactéria, fazer o perfil de resistência e sensibilidade. Então demora, mas esse é o melhor exame de todos. Mas se você tem um líquido que você entrega na urgência, o GRAM ele entra no exame de urgência. Então, se o paciente ele tem um material com presença de bactéria, lá no GRAM a gente já consegue ver. E isso é muito importante. Então, a gente solta lá um exudato com muita proteína, pouca glicose. Então, por que a gente tem baixa de glicose em infecções bacterianas? Do gasto energético. Exato. A bactéria ela vai utilizar a glicose para o metabolismo dela. Então, a gente vai ter uma queda de glicose. Importantíssimo. ADA superior a 40 e linfocitose. A gente sugere o quê? Tuberculose. Tá. A ADA é uma enzima inespecífica, porque ela avalia o quê? Atividade celular. Então, se a gente tem linfocitose, concomitantemente a gente tem aumento de ADA, porque linfócito tem muita atividade. Qual outro teste que a gente pode fazer para confirmar essa tuberculose? Então, vamos voltar aqui. Esse exame aqui, ó, BAR, que é bacilo álcool resistente. Então, a gente vai fazer uma coloração e a Mycobacterium tuberculose, ela é resistente ao álcool, então ela não descora. Então, a gente vai ver esse material, vai ver essa bactéria lá no líquido. Então, o médico ele pode suspeitar com esse resultado, mas a confirmação é com o BAR ou então um exame molecular, como por exemplo um PCR para micobactéria ou uma cultura para micobactéria. Mas uma cultura para micobactéria demora 30 dias no mínimo, porque a micobactéria ela é de crescimento lento, não é uma cultura normal que fica pronta em 5 dias. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Próximo aspecto, se for sanguinolento, a gente vai fazer o hematócrito, para a gente ver se é um exudato hemorrágico ou se é uma punção traumática, se é um hemotórax. O leitoso, a gente vai dosar o triglicérides, para ver se aquilo é um derrame pleural quiloso. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do líquido pericárdico. Então, fisiologicamente, a gente encontra uma pequena quantidade de fluido entre as membranas serosas do pericárdio, que vai de 10 a 50 ml. Então, isso em toda a extensão do pericárdio que envolve o coração. Então, o líquido pericárdico ele é resultante da alteração na permeabilidade das membranas.
Então, se a gente altera a permeabilidade, vai passar o quê? Vai passar célula e proteína. Então, quais são os casos? Infecção, onde a gente tem uma pericardite, neoplasias. Neoplasias são infiltrativas e também são capazes de incitar a resposta inflamatória, e também traumas. E a gente tem também líquido pericárdico decorrente de distúrbios metabólicos, como, por exemplo, uremia, hipotireoidismo e doença autoimune. Então, a gente altera o quê? Pressão hidrostática e pressão oncótica. A gente tem formação de exudato. Então, quando que o médico vai suspeitar que o paciente ele tem um derrame pericárdico? Quando esse paciente ele tem uma compressão cardíaca ao exame médico, que é o que a gente chama de tamponamento cardíaco. Então, é um paciente que tem uma hipotensão, porque aquele líquido atrapalha a contração do coração. Então, se a gente tem um débito cardíaco menor, a gente diminui o quê? Diminui volume, diminui pressão. Hipofonese de bulhas. O que significa isso? Quando o médico coloca o esteto lá no coração do paciente, ele consegue auscultar essas bulhas, que é devido à abertura e fechamento das válvulas. Então, essa hipofonese é quando esse processo está diminuído, porque o coração ele não está conseguindo bater direito. Então, ele tem uma congestão ali. Então, ele tem um líquido parado, o sangue está parado dentro dele, e isso atrapalha o movimento dessas válvulas e válvulas. E outro paciente tem distensão da veia jugular. O que é distensão? É aquela veia que ela está dilatada. E por que ela está dilatada? Porque o coração não está conseguindo bombear o sangue ele fica contido no interior dos vasos, e esse vaso ele vai dilatar. Então, que é o que a gente chama de hiperemia passiva, porque é devido à congestão. Então, qual que é o aspecto desse material? Fisiologicamente, ele é um transsudato claro e amarelo pálido. Então, é bem parecido com o que a gente já falou? Vamos voltar lá. Com líquido pleural. Isso, exatamente. Então, olha a importância também da pré-análise. Você recebe um líquido lá que não tem identificado que líquido que é. Se é um líquor, se é um líquido pleural, se é um líquido sinovial, se é um líquido acítico. Olha a importância. E é um líquido nobre. Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção, porque a gente vê que a gente tem muita falha de processos por causa de uma simples identificação. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Esse material tem que vir identificado, além de que tipo é o material que foi o tempo, né, a hora da coleta. Então, a gente tem derrame em caso de infecções, que a gente falou que é a pericardite, neoplasias. Isso vai tornar o quê? O líquido pericárdico turvo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um líquido pericárdico turvo. Então, a gente não consegue enxergar o outro lado dessa bolsa. E a gente pode ter também um aspecto sanguinolento, que é devido a neoplasias, punção cardíaca acidental e o uso indevido de anticoagulantes. Então, quando o paciente usa muito anticoagulante ou de forma indevida, ele tem hemorragia. Inclusive, ele pode ter um derrame pericárdico por isso. E a gente tem também derrame pericárdico leitoso, também por material quiloso e pseudoquiloso, igual lá no pleural. Então, olha, de novo a importância da gente identificar esse material corretamente. Porque às vezes parece que a gente está falando a mesma coisa, só que são materiais diferentes e causas, fisiopatologias diferentes. Então, quais são os exames laboratoriais? Microbiológicos, GRAM e cultura. Então, as infecções do líquido pericárdico são normalmente causadas por infecções respiratórias, como, por exemplo, a hemófilos, streptococcus, estafilococcus e os adenovírus. Então, aqui a gente tem
Um Haemophilus, que é um bacilo pleomórfico, é um cocobacilo gram-negativo. Aqui a gente tem os Staphylococcus, que são cocos gram-positivos em cacho. E aqui a gente tem os Streptococcus, que são cocos gram-positivos em cadeias. Então, ele forma essas fileiras. Então, a gente faz teste hematológico também. Então, a gente avalia citometria e citologia, a mesma coisa. Então, se a gente tem mais de 1000 leucócitos em neutrofilia, isso sugere uma endocardite bacteriana. E a gente também consegue fazer pesquisa de células neoplásicas. Então, quais são as mais comuns? Oriundas de carcinoma de pulmão ou metastático de mama. E os testes bioquímicos parecidos, proteína total e LDH. E a gente vê também a relação com o soro, mais uma vez. Então, agora eu vou projetar rapidinho na plataforma para a gente ver como que é a identificação dessas células que a gente encontra nos líquidos. Se vocês tiverem alguma dúvida até agora, tá certinho? Certo? Então tá bom. Só um minutinho que eu estou projetando aqui. Então, eu vou ler o caso do paciente. Então, é um líquido pleural, paciente do sexo masculino, 54 anos, com história de trauma torácico há 8 dias. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Apareceu? Agora sim. Então, Pra mim não apareceu, não. Não? Deve ter um Agora atraso. sim, Tite. Certinho? Aham. Então tá. Então vamos lá. Se a gente for pensar num panorama, esse material de longe aqui, a gente olhando, esse material, vocês acham que isso é um transudato ou é um exudato? Pra mim é um exudato. Exudato. Por quê? Porque ele tem células de defesa. Significa, né, que passou muitas células. Exatamente. Então, olha o tanto de célula que tem aqui. Olha o tanto de hemácia que tem nesse material. Então, vamos analisar os detalhes. Outra coisa que a gente pode colocar no laudo. Se a hemácia está íntegra ou não. Então, vamos lá. Que célula é esta daqui que eu estou apontando com a seta? Linfócito? Linfócito, perfeito. E essa do lado direito, grandona? Macrófago? Macrófago. O que a gente pode falar desse macrófago? Ele tem vacúolos, né? Tem vacúolos. E essas estruturas eosinofílicas é resultante de hemácia. Então, esse macrófago está realizando a eritrofagocitose. Isso aí a gente tem que colocar também.
Então vamos olhar mais esse material para ver se a gente acha alguma outra célula diferente. E essa célula aqui? Essa é uma tal da mesotérica? Não, isso é um outro macrófago. Mas olha como que ela se confunde com uma célula mesotelial. Não é bem parecido? Vamos aumentar mais. Então a gente vê vacúolos. A gente não está vendo muitas vilosidades. Vamos ver se a gente acha alguma célula mesotelial. Ah, ela aí, ó. Olha ela aqui, tá vendo? E ela tá reativa, né? E ela tá reativa. É perfeito, maravilhoso. Reativa. E ao lado de vários macrófagos, não é isso? Então, olha a diferença. Se eu fosse colocar, eu falaria que esses aqui são mais próximos do monócito do que o macrófago. Porque, olha, esse aqui está muito reativo. Esse aqui, ele começou a fagocitar, mas olha como ele ainda parece imaturo. Ele é pequeno. Então, olha a diferença de um macrófago ativo de um outro que não está ativo. Ou tão ativo. Então parece até que é outra célula, de tão que fica diferente. Vamos ver o que mais que a gente pode achar aqui. Então vamos lá, se eu fosse perguntar para vocês, vamos colocar um campo. Vamos colocar esse campo aqui. Aqui a gente tem até uma célula mesotelial, mas ela está bem achatadinha. Qual que é o predomínio de célula que a gente tem nesse líquido? Macrófago? Macrófago. E o que que a gente pode associar ao predomínio dessa célula nesse líquido? Então a gente tem sempre que extrapolar e pensando tudo que tem em torno. Juntando com o caso do paciente, ó. O paciente teve um trauma torácico. Olha aqui outras células mesoteliais, tá vendo? A diferença. Nós vamos voltar lá para o macrófago. Então, ele teve o trauma torácico. E o predomínio aqui realmente é de macrófago, mas tem um motivo para esse macrófago estar aí nesse líquido. Ele não está fagocitando, Márcia? Olha o tanto de macrófago que está fagocitando. Ele não está lá para fazer a limpeza do lugar? Então, se a gente tem um trauma torácico, vamos supor que a pessoa estava fazendo um churrasco, escorregou e perfurou o tórax com o espeto do churrasco. Então, ele teve uma lesão torácica, um trauma. Só que ele foi no médico, tomou antibiótico, não infeccionou. Só que ele teve um pequeno derrame. Esse derrame ele foi coletado. Então, esse derrame é o derrame desse paciente. Por que está predominando o macrófago? Posso responder, então? Pode arriscar. Ninguém quer arriscar nenhuma?
Então, eu vou responder. A gente não está vendo muita hemácia aqui? Muita mesmo? Hemácias. Então, a gente tem muita hemácia. E o macrófago, ele está lá porque ele foi lá limpar aquele lugar. Então, o paciente teve um trauma, mas a hemácia ficou lá. Aqui, olha que linda essa célula. Ele foi lá fagocitar essa hemácia e fazer a limpeza do local. É por isso que aquele macrófago está lá. Então, de 2 a 4 horas, a gente já tem um macrófago no local para ele fazer a limpeza. Pô, ficou bem entendido? Ficou? Sim. Quando ninguém fala assim, eu fico até preocupado. Então, beleza. Vamos pegar outro líquido. Então, é um paciente de 14 anos, do sexo masculino, com história de febre, tosse e dor pleural. Então, isso já indica algum processo que a gente vai ver. Projetou aí para todo mundo? Sim. Então, beleza. Então, vamos aumentar. Quais são essas células aqui, ó, que eu estou apontando? Neutrófilos? Neutrófilos. Então, a gente tem mais neutrófilos aqui. Então, aqui a gente Esses tem... outros são monócitos? Oi? São monócitos esses aí? Esse que eu estou circulando? É. Isso. Só que, para a gente liberar o laudo, a gente libera tudo como macrófago. Então, a gente não diferencia isso, não. Então, vocês têm que saber que tem diferença, porque o macrófago é que ele está fagocitando. Mas, na hora de liberar o laudo, a gente vai liberar somente macrófago. Beleza? E tem alguns laboratórios que eles liberam somente mononuclear de polimorfonuclear. Então, junta monócito com linfócito, macrófago e plasmócito, e eosinófilo, basófilo e neutrófilo como polimorfo. Então, a gente vai encontrar isso na prática clínica também. Então, vamos ver se a gente acha alguma outra coisa. Aqui uma célula mesotelial. A imagem não está muito boa, mas são 2 células mesoteliais. Então, a gente vê uma diferença muito grande. Então, mais uma vez, se eu falar com vocês... Ó, que célula é essa aqui, ó, que eu nem esperava encontrar? Essa aqui, ó. São bactérias ou fungos? Oi? Bactérias ou fungos? Não, esse é um grânulo da célula mesmo. Tá normal. Então é um basófilo. É um basófilo, perfeitamente. E por que esse basófilo foi parar nesse líquido? Por causa de processos alérgicos? Não. Se fosse Já sei processo que é alérgico, a gente ia ver muito eosinófilo ou muito basófilo. Se fosse uma asma, alguma coisa do tipo. A gente só viu esse. Processo inflamatório? Exato. Então, se a gente tem processo inflamatório, o que a gente tem de alteração? Não é a permeabilidade vascular? Sim. Quando a gente altera a permeabilidade vascular, aumenta, as células elas migram para o líquido, né? Ou para o tecido. Então, esse basófilo está aí porque ele pegou o caminho.
Então, aumenta a permeabilidade. Passa hemácia, passa célula e passa o basófilo, que é uma célula. Então, não passa, não é uma porta que fala aqui só vai entrar o neutrófilo. Não. Então, quando a gente tem aumento de permeabilidade, passa toda a célula. Claro, a gente tem predomínio de célula, por quê? Porque a gente tem estímulo inflamatório. Então, a gente tem produção de citocinas, a gente aumenta a produção da célula, e com isso, essas células vão migrar. Mas o basófilo, ele pegou o caminho. Então, basicamente, é isso. Só que aqui, a gente não consegue... Aqui não está dando para ver bactéria. Mas quando o paciente ele tem febre, tosse, a gente sempre relaciona isso com o processo bacteriano. Mas aqui não tá, não tem não. E se eu for perguntar para vocês, qual que é o predomínio de célula desse material? São neutrófilos. São neutrófilos, perfeitamente. Então, isso é indício de alguma infecção bacteriana. Então, vamos ver se a gente acha mais algum bom para a gente aprender. Vamos esse. Paciente do sexo masculino, 56 anos, portador de insuficiência renal crônica em programa de diálise peritoneal. Então, atualmente, ele está com uma ascite moderada. Então, vamos ver o que a gente vai enxergar nesse líquido acítico dele. A gente não estudou o líquido acítico ainda não, mas, como a gente está falando de célula, vamos ver tudo que a gente pode. O que vocês conseguem ver? Infestação de eosinófilos. Infestação de eosinófilo, tá vendo? Então, olha, aqui o eosinófilo ele não está maravilhoso. Então, a gente tem que saber identificar as células sob qualquer condição. Então, a gente tem predomínio de eosinófilo. E olha o que mais que tem aqui. Olha, basófilo. Vocês enxergaram o tanto de basófilo? Se a gente deixar no menor aumento, a gente já consegue ver de longe eles. Olha o tanto de basófilo. Então, se a gente tem eosinófilo e basófilo no mesmo líquido, o que isso significa? Processo alérgico. Algum processo alérgico esse paciente tem. Basófilo a gente quase não encontra. Em sangue periférico é até 2 no máximo. Olha o tanto. Nesse campo tem 1, 2, 3, 4, 5 basófilos só nesse campo. Então, a gente tem outra célula? Tem, ó. Quem que é o coelhinho aqui? Que célula é essa? Macrófago. A gente tem outro macrófago aqui. Então, às vezes, vocês estão vendo tanto que esse... não vou falar, né? Precisa adivinhar. Que célula é essa aqui? Mesotelial. Mesotelial, perfeito. Ó, vocês já vão chegar, vão formar, conseguir emprego no laboratório, já vão saber o que é um mesotélio. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Não tem mais nada. Basicamente é isso. A gente tem um predomínio maciço de eosinófilo
e uma basofilia bem importante. Então, isso é indicativo de algum processo alérgico ou até mesmo anafilático.